Matheus, comprei o fundo MXRF11 e tô vendo que ele tá caindo muito. Será que eu tô perdendo dinheiro? Será que eu vou perder dinheiro? Pois é, né? Bem na tua vez de comprar o MXRF11, ele começa a cair drasticamente, como a gente pode ver aqui. Então, olhando para esse gráfico aqui, a gente vê que lá no início do ano de 2024, ele estava 10,70, né? A cota, o preço da cota, e aí veio caindo, 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 caindo. E agora a gente tá aqui em agosto, né? O fundo a R$10, 9,99. Então, assim, nesse vídeo aqui você vai descobrir o que é que você deve fazer com suas cotas, se você deve sair fora, vender todas as cotas, se você deve comprar mais cotas, né? Tendo em vista que isso pode ser uma oportunidade, ou se você deve deixar as suas cotas aí sem mexer do jeito que tá. E antes de começar, deixem nos comentários se você tem cotas do MXRF11, se comprou recentemente, comenta aí. Então bora lá, a gente tá aqui no relatório gerencial do Max Renda FI e logo de cara aqui nas primeiras páginas a gente já consegue observar que a renda, né, a receita, o quanto que a gente vai receber em aluguéis, principalmente no MXRF11, vem dos CRIs, né, das CRIs. Então a gente tem aqui o CRI, né, a CRI, corresponde a 28,9 milhões, FIIs, né, 3,8 milhões e permuta 2,6 milhões. Então a gente consegue perceber o quão importantes são os CRIs, né, para os fundos imobiliários de papel, como o MXRF11. Ah, Matheus, eu nem sei o que é uma CRI, o CRI. Pois é, meu amigo, se você tem fundo imobiliário de papel na sua carteira e não sabe o que é uma CRI, cuidado, porque há grandes chances de você estar fazendo coisa errada. Então vamos lá, a gente tem aqui um imóvel, né? Esse imóvel, ele é do seu João tem um apartamento e seu João aluga esse apartamento dele para o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, como é um bom inquilino, todo mês o Homem-Aranha vai lá e paga R$100 de aluguel para seu João. Então todo mês cai lá R$100 na conta de seu João. Só que assim, seu João, como não é bobo nem nada, na verdade o que ele queria era um dinheiro a mais para poder conseguir comprar um outro apartamento e alugar esse outro apartamento, né? Expandir os seus negócios. Então seu João vai lá no Homem-Aranha e pede ao Homem-Aranha, pergunta ao Homem-Aranha se o Homem-Aranha não pode adiantar 12 meses de aluguel, né? Para que seu João consiga comprar um outro apartamento. Só que o Homem-Aranha, coitado, não está conseguindo dar conta de pagar nem os R$100 aqui mensal, então não tem como o Homem-Aranha adiantar 12 meses de aluguel para o seu João. E nesse momento aqui surge uma oportunidade, né? E o mercado não é bobo nem nada, o mercado ele vai aproveitar essa situação. E é aí que entra em cena, né, a nossa securitizadora, que como a gente está falando aqui de personagens, vamos colocar a securitizadora como sendo a Maria Joaquina, né? Ou seja, aquela pessoa que tem grana. E aí a securitizadora faz a seguinte proposta para seu João, que é o proprietário. Ó, seu João, eu te dou aqui os R$1.000 antecipados que você quer, né? Então ela deu os R$1.000, só que agora o Homem-Aranha vai me pagar o aluguel durante um ano, né? 12 meses. E aí o Homem-Aranha, o inquilino, ele passa a pagar, né, os aluguéis para a securitizadora, para Maria Joaquina. E olha que esperteza da Maria Joaquina, da nossa securitizadora. No final de um ano, ela vai ter recebido aqui um total de R$1.200, ou seja, ela emprestou 1.000 para o proprietário, para seu João, e ela teve um lucro aí depois de um ano de R$200. Então aqui nessa situação ficou, o proprietário saiu feliz, né? Seu João saiu feliz com seus R$1.000 antecipado, a securitizadora também saiu feliz, teve R$200 de lucro e o Homem-Aranha continua ali pagando o seu aluguel normalmente. E aí a Maria Joaquina, que não é boba nem nada, ela não quer ficar esperando ali o Homem-Aranha pagar os R$100 todo mês durante o ano. Ela quer esse dinheiro logo. Então o que ela faz? Ela vai lá e emite um documento, uma CRI, né, que é um certificado de recebíveis imobiliários, e coloca essa CRI à venda para quem queira ali, né, quem tiver disposto a comprar essa CRI. Ou seja, ela vai estar vendendo um contrato de dívida onde o Homem-Aranha lá vai estar pagando R$100 todos os meses durante um ano. Então ela vai lá e oferece esse contrato, né, e vende por R$1.000 ou então um valor um pouco maior para que ela consiga ter o lucro dela. E aí olha quem entra em cena, o MXRF11. Ele vai lá e compra esse CRI da securitizadora, né? E aí ele paga aqui um valor, né, R$1.000 aqui, para que ele tenha um pouco de lucro também. E geralmente esse valor ele está atrelado à inflação. Então você vê aqui, ó, R$1.000, né? E está rendendo o IPCA mais 7,37% de juros. Então olha que doideira, quando a gente vai lá e investe num fundo imobiliário de papel, como o MXRF11, né, na verdade a gente está comprando a cota e o fundo está pegando esse dinheiro da cota para comprar CRI, Certificado de Recebíveis de Imóveis que pessoas estão alugando. Então assim, nessa história, tudo vai depender de quem? Do Homem-Aranha, que é o inquilino, né? Então se o Homem-Aranha ele para de pagar, meu amigo, ele ferra com todo o sistema.
né? O MXRF11 se ferra, você que é o investidor se ferra, todo mundo se ferra. E é exatamente isso que está acontecendo com uma CRI do MXRF11, né? Tá tomando calote, o Homem-Aranha lá dessa CRI do MXRF11 não tá pagando o aluguel, e isso obviamente que vai refletir nos aluguéis que a gente recebe. A gente está recebendo menos nos aluguéis por conta desse calote. Vindo aqui no relatório, a gente vê aqui ó, que o CRI, a CRI Arquiplan, que é a do calote, né, ela representa apenas 0,78% do patrimônio líquido do fundo, né? Ou seja, representa menos de 1%. Isso mostra que o fundo imobiliário MXRF11 ele é bem diversificado, então esse calote que ele está tomando, né, ele não afeta nem 1%, né? Ele afeta 0,78% dos nossos aluguéis. E aqui eles também falam que estão tentando acionar a garantia, né? Eles precisam fazer isso juridicamente, porque olha aqui o que vai acontecer. Então aqui o que acontece, se o Homem-Aranha ele para de pagar o aluguel, a securitizadora ela vai chegar no proprietário, no seu João, e avisar que eles podem pegar o apartamento dele, inclusive vender o apartamento dele para pegar o dinheiro e repor no caixa do fundo imobiliário que está tomando prejuízo, que está tomando calote. Então assim, como a gente viu, um calote desse, né, de uma CRI que representa 0,78% do patrimônio líquido do fundo, não é motivo para você ficar desesperado. Até porque quando a gente vem aqui ó, no histórico do fundo imobiliário, de pagamentos desse fundo, a gente vê ó, que é sempre constante, né? Então a gente tem aqui ó, alguns picos, né? Esse pico aqui, por exemplo, 0,13 centavos por cota, esse outro pico 0,12 centavos por cota. Isso aqui é justamente as garantias, né, sendo efetuadas. Então o inquilino parou de pagar, né, eles vão lá, vendem o imóvel, recuperam o valor, né, do prejuízo e distribui aqui em dividendos, né, em aluguéis para os cotistas, para os investidores. Então eu tenho certeza que você já entendeu o que é um fundo imobiliário de papel, o que é uma CRI, como funciona. Então eu acho que eu já mereço o like, deixa o like aí e se inscreve no canal. Se a gente olhar aqui, ó, as CRIs do MXRF11, a gente tem aqui a securitizadora, né, por trás, que na nossa ilustração era Maria Joaquina, né? Então a gente tem a securitizadora, tem aqui o devedor, né, de cada CRI desse fundo, né, no nosso caso lá era o Homem-Aranha. Então o principal aqui, a principal peça, né, do sistema é o devedor, porque se o devedor ele for um bom pagador, então a gente não vai ter problema, tudo vai funcionar perfeitamente. A gente tem, por exemplo, aqui ó, esse primeiro devedor, né, do MXRF11 é o Shopping Itaquera, né? Então se você é uma pessoa, por exemplo, que frequenta o Shopping Itaquera, então você está contribuindo, né, com um fundo imobiliário com MXRF11. A gente tem aqui também a CSN, né, tem aqui a Coca-Cola. Então assim, se você é cliente, se você consome alguma coisa dessas empresas aqui, isso significa que você está contribuindo com o MXRF11. E a gente consegue ver aqui também ó, o percentual líquido do patrimônio líquido, né? Do Shopping Itaquera aqui, por exemplo, o percentual dele é de 4,56%, quase 5%, né? Então assim, se o Shopping Itaquera ele quebrar, né, o que é muito difícil porque é um shopping muito popular, é muito frequentado, mas se caso ele quebra, né, então a gente vai ter um impacto de quase 5% no patrimônio líquido total do MXRF11, né? Então é um impacto mais significativo do que o do exemplo anterior, que era 0,78%, né? Outra coisa interessante que eu queria mostrar aqui do relatório era isso daqui, ó. Ele coloca o valor da cota, né, o valor de mercado da cota e faz a comparação, né, da rentabilidade com base no IPCA e no CDI. Então sabe quando você investe lá na caixinha do Nubank, por exemplo, que vai receber lá 100% do CDI, ou então quando você investe no Tesouro Direto, que vai receber lá o IPCA mais uma taxa de 6, alguma coisa por cento, 6,3% mais ou menos. Aqui no caso do MXRF11, a cota dele valendo R$10, né? A gente vai ter aqui o dividend yield do IPCA de 8,60, né? Se a cota cair para 9,88, o dividend yield vai aumentar, vai ser IPCA mais 9,02%. 9,70 o valor da cota vai ser IPCA mais 9,44. Então você vê que vai aumentando conforme o preço da cota for diminuindo. Então vai valendo cada vez mais a pena, né, você investir no MXRF11, porque ele vai ter uma rentabilidade melhor. A mesma coisa com o CDI. A gente tem aqui o valor da cota R$10, a gente tem um CDI mais 1,22%,
o preço da cota cai e foi para 2%. Então, assim, de forma geral, eu estou muito satisfeito com o MXRF11, tenho esse fundo na minha carteira, não pretendo vender, pelo contrário, eu pretendo comprar mais, né? Eu enxergo isso como sendo uma oportunidade, o fundo imobiliário está mais barato, então é hora de você ir lá e comprar esse fundo. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o fundo imobiliário MXRF11 é um fundo que você deve ter na sua carteira de investimentos. Como você viu, são várias CRIs, então não tem jeito. Uma hora ou outra, um devedor, um Homem-Aranha de alguma CRI vai dar um calote, né? Mas um bom fundo imobiliário, ele praticamente não sente isso, porque é um fundo muito diversificado. Então, essa porcentagem do patrimônio líquido total ela é bem pequena, então isso não afeta em quase nada os aluguéis desse fundo. O importante é a gente ficar atento ao patrimônio líquido da CRI, né? Porque como a gente viu lá no exemplo, o patrimônio do que a gente viu era de 0,78%, né? Um valor muito baixo. Agora, se fosse 10% o patrimônio líquido, 15% do patrimônio líquido total, aí já seria um pouco mais preocupante. Então, assim, eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí que eu vou tentar ajudar, tá certo? Reveja o vídeo novamente, se for necessário. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!